Samantha, uma jovem garçonete loira, magra, com olhos frios e postura rígida. Trabalhava há quase 5 anos no Maison Coral e se orgulhava de conhecer todos os clientes regulares. Mas aquele homem, que parecia ter saído direto de um aeroporto, não lhe dizia nada. Ela cruzou os braços antes de perguntar com um sorriso forçado: "Boa noite, senhor. Está certo de que deseja jantar aqui?" Ronaldinho respondeu com naturalidade e um leve sotaque brasileiro: Sim, vim conhecer o restaurante. Me falaram que é bom." Samantha olhou para ele dos pés à cabeça. A camiseta de algodão simples, o boné, tudo gritava fora de lugar. "Então", respondeu com um certo desprezo disfarçado de profissionalismo, "só para que saiba, senhor, este é um restaurante de alta gastronomia. Nossos pratos são consideravelmente caros." Ronaldinho deu um pequeno sorriso, sem se alterar. "Tudo bem, tô curioso para provar." Ela hesitou, claramente não convencida, e decidiu conduzi-lo para a pior mesa possível. Um canto escuro perto da porta que dava acesso à cozinha, onde o cheiro de fritura e o barulho de panelas abafava a música ambiente. "Pode se sentar aqui", disse ela, deixando o cardápio na mesa com um leve estalo. Ele sentou, ainda sorrindo. "Valeu, moça. Tá tranquilo." Ela fez questão de virar as costas rapidamente. O salão estava cheio. Clientes elegantemente vestidos ocupavam mesas com toalhas de linho branco e talheres reluzentes. A presença de Ronaldinho naquele canto destoava de tudo. Algumas pessoas já começaram a cochichar. Samantha, de volta ao balcão, comentou com outro garçom em tom sarcástico: "Esse tipo vem aqui, pede água da torneira e depois sai antes de ver o preço do prato principal." "Quem é ele?" perguntou Jake, um garçom novato curioso. Alguém que claramente não devia estar aqui, mas Ronaldinho não parecia incomodado. Observava o ambiente com curiosidade. O piano tocava baixinho. O aroma das comidas refinadas circulava no ar. Ele pegou o cardápio e, sem pressa, começou a folhear. Não parecia preocupado com a forma como era tratado. Poucos minutos depois, Samantha voltou com a mesma postura. Apoiou-se na mesa com um ar de superioridade. "Precisa de ajuda para entender o cardápio? Nosso prato mais famoso custa $320. É o filé mignon à la Rossini, especial da casa." Ronaldinho a encarou com leveza e respondeu: "Pode ser esse mesmo." "Tô com fome." Ela se engasgou por um segundo. Achou que ele pediria a opção mais barata ou perguntaria o valor novamente. Mas não. Ele simplesmente pediu o prato mais caro, com tranquilidade. "Tem certeza?" insistiu ela, quase zombando. "Tenho sim. Quero conhecer o melhor da casa, né?" Samantha girou nos calcanhares frustrada, voltou ao balcão e soltou para Jake: "Ele tá só blefando, vai sair na hora da conta." "Quer apostar?" Jake não respondeu, apenas olhou de longe para Ronaldinho, que agora estava observando uma pintura na parede, com os dedos cruzados sobre a mesa e a expressão pacífica. Mas o que Samantha ainda não sabia é que aquela noite estava apenas começando e que Ronaldinho não havia entrado naquele restaurante por acaso. O Maison Coral seguia sua rotina elegante. Garçons circulavam com garrafas de vinho importado, casais brindavam com taças de cristal, e o som suave do piano ao fundo dava o tom da noite. Mas havia um ponto de tensão que crescia discretamente, como uma faísca prestes a se transformar em incêndio. Samantha continuava passando pela mesa de Ronaldinho sem sequer olhar para ele. Fazia questão de atender primeiro os clientes com vestidos de gala, terno bem alinhado, sotaque europeu. Ronaldinho, por sua vez, permanecia sentado em silêncio, observando. Não havia pressa nem nervosismo. Apenas curiosidade e leveza. Pessoas ao redor já começavam a perceber. Em uma mesa próxima, uma mulher de negócios chamada Clarissa, acompanhada do marido, sussurrou: "Que absurdo!" Ela nem o cumprimentou direito.
Ele está ali há 20 minutos e nada. E ele não parece incomodado. Impressionante, respondeu o marido cruzando os braços. Samantha seguia convencida de que o homem com boné e moletom estava apenas ali para causar cena. Ao passar novamente pela cozinha, comentou com um dos chefes: aposto que ele vai pedir a conta antes mesmo de tocar no prato. Esse tipo sempre quer atenção, não tem cultura nenhuma para esse tipo de ambiente. Do outro lado da cozinha, o chefe apenas ergueu uma sobrancelha e continuou preparando o filé mignon Rossini, que Ronaldinho havia pedido. Enquanto isso, Ronaldinho descansava as mãos sobre o cardápio fechado, olhando para as paredes de madeira nobre e para o enorme lustre de cristal. Não precisava provar nada. Não precisava discutir. Seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Poucos minutos depois, Samantha finalmente voltou à mesa dele. O prato principal estava pronto. Ela chegou com uma bandeja de prata reluzente, os saltos batendo firme no chão como se anunciasse um espetáculo. Colocou o prato à sua frente com um certo exagero e disse em voz alta, para que todos ao redor ouvissem: aqui está o filé mignon Rossini, $320. Espero que esteja à altura do seu gosto. Ronaldinho a olhou e respondeu com o mesmo sorriso de antes: com certeza tá. O cheiro tá maravilhoso. Samantha mordeu o canto do lábio. Aquela calma toda a irritava profundamente. Esse prato é feito com foie gras e trufas negras, senhor. É um prato para quem tem paladar refinado. Só quis avisar. Valeu pela dica, disse ele simpático. Gosto de aprender coisa nova. Algumas pessoas riram discretamente. Outras balançaram a cabeça em reprovação. Na mesa de Clarissa, ela comentou: ele está sendo mais educado do que ela, mesmo sendo tratado como lixo. Que vergonha! Ronaldinho começou a comer lentamente. O garfo e a faca em suas mãos se moviam com tranquilidade. Mastigava com prazer. Fechava os olhos de vez em quando. Era como se estivesse em casa. Samantha voltou ao balcão frustrada. Ele tá fingindo ser calmo. Daqui a pouco inventa alguma desculpa e sai pela porta dos fundos. Jake, o garçom mais novo, respondeu com firmeza. Ou talvez ele só queira jantar em paz. E se ele for quem eu acho que é, você tá cometendo um erro enorme. Quem você acha que ele é? Perguntou Samantha com desdém. Jake deu de ombros. Não sei, mas aquele sorriso é familiar. E olha o jeito como ele tá lidando com tudo. Nenhum cliente comum agiria assim com tanto equilíbrio, ela bufou. Você é novo aqui, ainda vai entender como esse tipo de gente funciona. Ronaldinho seguiu em sua paz. Enquanto o salão começava a murmurar, ele seguia sorrindo, comendo devagar, como se estivesse no restaurante de bairro em Porto Alegre. Sem pompa, sem máscara, apenas sendo ele mesmo. E foi justamente esse jeito que começou a virar a maré. As pessoas começaram a murmurar nomes. Um casal de turistas brasileiros levantou discretamente o celular para checar algo no Google. Outro cliente mais velho franziu a testa. Eu conheço esse cara. Ele é famoso, jogador, brasileiro. Como é mesmo o nome? Clarissa respondeu, baixinho. Ronaldinho Gaúcho. Nesse momento, os olhares se voltaram de verdade. Samantha sentiu um arrepio. As risadas no fundo da cozinha, os cochichos de clientes ao redor. Algo estava prestes a mudar, e ela ainda não sabia o tamanho da lição que estava prestes a aprender. O restaurante Maison Coral, até então símbolo de requinte e exclusividade em Miami, havia se transformado em uma panela de pressão silenciosa. Os olhares discretos tornaram-se investigações. Os cochichos viraram perguntas sussurradas. Todos agora queriam saber: aquele homem simples, sorridente, é mesmo quem estão dizendo que é? Samantha começou a sentir a pressão.
Ao sair da cozinha e notar a movimentação incomum entre os clientes, se aproximou do balcão onde Jake, ainda atento, olhava fixamente para Ronaldinho. Samantha se virou para ele e, tentando esconder o nervosismo, sussurrou: "Estão comentando que ele é o Ronaldinho." O jogador Jake não respondeu, apenas assentiu com a cabeça e disse: "E se for? O que isso muda?" Samantha ficou em silêncio. Nesse momento, a porta da gerência se abriu e surgiu o Sr. Thompson, gerente-geral do Maison Coral. Elegante, experiente e conhecido por sua discrição, ele atravessou o salão com passos largos, ignorando todos os olhares que o acompanhavam. Sua expressão era de urgência. Ele foi direto à mesa de Ronaldinho. Ao chegar, parou, fez um leve gesto de reverência com a cabeça e falou num tom respeitoso e firme, mas com sincera preocupação: "Senhor Gaúcho, é uma honra tê-lo aqui conosco. Peço desculpas em nome de toda a equipe. Não sabíamos que o senhor viria esta noite." A frase caiu como um raio no salão. Clientes se entreolharam. Os murmúrios cessaram. Um silêncio tenso dominou o ambiente. Todos ouviram, todos entenderam. Era ele. Ronaldinho, sempre sorridente, ergueu o olhar, colocou o garfo sobre o prato e respondeu com leveza: "Tá tranquilo, meu parceiro. Só queria comer de boa." Enquanto a maioria dos clientes sorriu com admiração, uma pessoa não conseguiu sequer reagir. Samantha. Ela congelou. O rosto perdeu a cor. A respiração acelerou. O chão parecia se abrir sob seus pés. Ronaldinho Gaúcho, o homem que ela desprezou, ironizou, colocou perto da cozinha e subestimou durante toda a noite, era, na verdade, uma lenda mundial. Um dos jogadores mais amados do planeta. Empresário, filantropo, campeão. Ícone. Agora, todos os olhares se voltavam para ela. Não eram mais olhares de curiosidade. Eram de julgamento. "Você viu como ela tratou ele?" cochichava uma senhora indignada. "E ele, tão calmo o tempo todo?" o completava o marido dela. Clarissa, a empresária, olhou fixamente para Samantha com uma expressão de puro desapontamento. Samantha ainda tentou esconder o rosto, mas era impossível. Sua postura impecável já não escondia a vergonha. O Sr. Thompson olhou discretamente para ela. Não precisou dizer nada. O olhar bastava. Ronaldinho, ainda sentado, pegou o copo de água e deu um gole. Depois, voltou os olhos para Samantha. O sorriso ainda estava ali, mas agora havia firmeza na voz. "Moça, posso te perguntar uma coisa?" Ela se aproximou lentamente, como quem caminha para um julgamento inevitável. Os olhos marejados, a boca tremendo. "Sim, claro. Você acha certo julgar alguém só pela roupa que veste?" Ela tentou responder, mas só conseguiu balançar a cabeça negativamente. "Não, senhor. Eu não sabia quem o senhor era." Ronaldinho respirou fundo e, com a mesma tranquilidade que o acompanhou a noite toda, respondeu: "E não precisava saber. Porque respeito não é só para quem é famoso, né? É para todo mundo." O silêncio foi rompido por alguns suspiros. Clientes assentiram com a cabeça. A verdade era tão simples, mas tão poderosa, que parecia preencher todo o espaço do restaurante. Samantha não conseguiu conter as lágrimas. O constrangimento havia dado lugar ao arrependimento genuíno. Sr. Thompson interveio, ainda firme. "Samantha, depois do expediente, precisamos conversar, urgentemente." Ela apenas assentiu, sem levantar o rosto. Ronaldinho então concluiu, olhando para ela e para todos: "O mundo já tem julgamento demais. A gente não precisa adicionar mais. O que falta mesmo é gentileza." Ele voltou a comer como se nada tivesse acontecido, mas todos sabiam que algo importante havia mudado naquela noite. O jantar continuou. Ronaldinho Gaúcho terminou seu prato com a mesma serenidade com que havia começado. O ambiente, antes glamouroso e cheio de aparências, agora era outro.
Os clientes com seus trajes finos não falavam mais de vinhos ou negócios, todos estavam em silêncio, refletindo. O que presenciaram naquela noite não foi apenas um jantar caro, foi uma lição. E Ronaldinho, sem levantar a voz, sem exigir respeito, havia ensinado a todos o valor da empatia. Mais tarde, com o salão já fechado e os últimos clientes se despedindo em tom contido, o gerente Sr. Thompson reuniu toda a equipe no salão principal. Samantha, pálida e ainda visivelmente abalada, estava entre eles. Havia lágrimas secas no canto dos olhos e um misto de vergonha e tristeza em sua postura. Ronaldinho se aproximou, ainda com aquele sorriso que todo brasileiro conhece. O mesmo que ele exibia depois de um gol ou durante uma jogada mágica. Ele olhou para todos e falou com sua voz calma, quase como quem bate um papo com velhos amigos. Eu podia ter saído naquela hora. Podia ter reclamado, podia ter mandado chamar a imprensa. Mas sabe por que eu fiquei? Todos ouviram com atenção. Porque eu queria ver até onde ia. Queria ver até onde uma pessoa é capaz de julgar outra sem nem perguntar seu nome. E também queria ver se alguém aqui ia perceber o que estava acontecendo. Porque isso não é só sobre mim. É sobre qualquer um que entra aqui e não se veste como vocês esperam. Qualquer um que pareça diferente. Ele olhou diretamente para Samantha. Eu não guardo mágoa, moça. Juro. Mas você precisa entender que a forma como você trata as pessoas diz mais sobre você do que sobre elas. Samantha engoliu em seco. Deu um passo à frente, todos a observavam. Eu tô envergonhada, de verdade, me senti no controle, como se soubesse quem era importante e quem não era. Mas hoje eu percebi que não sei nada. E eu te peço desculpas, Ronaldinho. De coração, ele assentiu. Tá perdoada, mas agora é com você. Só não deixa essa noite ser à toa. Todo mundo aqui viu. E pode mudar também. Ele virou-se para os outros funcionários. Vocês trabalham num lugar incrível. Mas isso aqui não vale nada se a pessoa entrar